estou falando aqui, quais são os 4 tipos, vamos colocar assim, né, os 4 tipos de contabilidade, de perfil de empresa contábil hoje no Brasil? A gente pode dizer que esses 4 tipos, alguns deles podem estar trabalhando juntos. Vamos detalhar, né? Vamos detalhar que isso. A gente vai falar de a contabilidade online, a contabilidade online, contabilidade digital, a tradicional, e a gente fala da contabilidade consultiva. Da contabilidade consultiva. Né? Seria então, esses 4 vieses aí que a gente está falando aqui. Tem se discutido dentro do mundo corporativo e contábil, né, das empresas de contabilidade, essas 4 formas, né, de atuação da contabilidade hoje para com o empresário. Né? Então vamos começar falando da contabilidade tradicional. Né? O que seria a contabilidade tradicional? Porque só é interessante uma situação que você colocou, foi muito bem colocado, que independente do tipo que a gente colocar aqui, independente do que a gente está falando de contabilidade consultiva, você falou muito bem, porque o contador, na sua origem, né, e na sua qualificação, no seu conhecimento, no que ele precisa atender para a empresa, ele já se posiciona como um consultor ali, empresa, independente das características em si. A contabilidade, ele é um consultor nessa área contábil, fiscal, folha, mesmo sendo os serviços tradicionais, ele está ali, em qualquer um desses, à disposição do empresário para responder às dúvidas, né, e para orientar em relação àquele serviço, pelo menos um minimamente contratado ali, ele já vai estar à disposição para fazer essa consultoria. Né? A questão é que, dependendo da forma, da estruturação que a contabilidade, né, que a empresa de contabilidade se posiciona, ela vai ter mais condições de atender de forma mais consultiva, mais próximo ao cliente, ou não, mais distante, porque foi um pacotinho mais fechado. Sim. Vai ter condição de colocar um profissional mais qualificado para estar atendimento, ou não, vai ter que trabalhar mesmo só com a tecnologia, só mais afastado do cliente para entregar o compliance, porque cobrou um preço menor apenas para isso. Então, assim, isso é que vai distanciando em relação a custo-benefício e desejo do cliente em receber realmente um atendimento consultivo. O desejo do cliente, né? Ele acho que manda isso. Ele tudo, vai né? definir. Tanto é que um profissional ele pode atuar nas 4 áreas. Sim. Pode montar um escritório, ou até operações diferentes ali dentro. Que, obviamente, células distintas, né, para atendimento. Perfeitamente. Mas quando a gente fala da contabilidade tradicional, de forma breve, assim, cada uma, qual que é essa característica? Eu posso te dizer que a contabilidade tradicional ela vai atender aquele cliente que é mais menos tecnológico. Aquele cliente que... Eu tenho cliente que hoje ainda quer receber a documentação em papel, quer me entregar a documentação em papel. Hoje a gente adotou lá papel 0 na empresa. Mas eu tenho um cliente que é meu cliente há 15 anos, que é um senhor que trabalha sozinho, ele não tem secretária, ele é aquele cara operacional, e que eu, em determinado momento lá atrás, entendi que eu poderia atendê-lo, fazer algo a mais por ele, né? E que eu hoje quero continuar atendendo ele dentro dessa característica. Que é a característica dele. Que é a característica dele. É a característica que veio. Isso. Né, eu poderia chegar para ele e dizer assim, meu amigo, poxa, eu não trabalho mais dessa forma, vou te indicar aqui um colega profissional, mas é uma pessoa que a gente tem um vínculo de amizade. Ele me ajudou muito, porque é um dos meus primeiros clientes, eu também o ajudei muito. Né? Temos uma gratidão, um relacionamento, e eu entendi que ainda faz sentido. E eu tenho... Na verdade, são 3. Tem um outro que a gente conseguiu pivotar, mudar tudo, é tudo online, é assim, assado. Digitalizar. E ele, depois de um tempo, depois de um ano, ele... Mauro, poxa, cara, para mim não está dando, eu não estou conseguindo, está sendo muito difícil. E realmente a gente sofria muito para poder receber a documentação. E ele falou, pô, me ajuda aí, você não consegue me atender? E aí, partindo do princípio da personalização do atendimento... E é um cara muito perto da gente, não seria... Naquele momento eu entendi que eu poderia abrir uma exceção para ele. Né? Então, assim, nós atendemos essa contabilidade tradicional, se assim podemos dizer. Tem uma outra característica, é aquele cliente que a gente falou aqui no começo. A obrigação para ele está bom. Tá bom. Eu não quero mais do que a obrigação. Aí você gera um relatório de valor, manda para o cara, e o cara...
Não quer saber. Importa, né? Então, às assim, vezes até o tamanho da empresa bem pequenininha, presta um serviço direto direcionado para uma empresa específica, para uma coisa, emite uma nota fiscal, é como se fosse um salário fixo ali do cara. Esse cliente, ele até conseguiu engajar na questão da tecnologia, mas ele não se importa muito, ele não quer saber daquela consultoria mais específica. Então, eu diria que essas duas características são características da contabilidade tradicional. Então a gente pode entender o seguinte, na verdade, a gente não colocando aqui a contabilidade tradicional do ponto de vista negativo, que é errado, não, bom, que é ruim, não é isso. É simplesmente a contabilidade que veio da tradição contábil antes dessa chegada de novas tecnologias. Podemos dizer que é uma forma de atuação. Da nova visão, tal, é uma forma de atuação que veio e muitos atuam dessa forma. E está tudo bem. Não é ruim, não é errada, não é isso. É uma característica da contabilidade para com atendimento naquele cliente. Obviamente que ela, por ter essas características, ela acaba gerando, às vezes, uma acomodação. Né? Então, esse é o cuidado que tem que ter. E o cuidado do empresário contábil em si, que está nesse posicionamento, é ficar atento, porque diante de tanta tecnologia, das mudanças e tal, se ele também não aplicar isso, não está atento mesmo com esse atendimento tradicional, não aplicar essa tecnologia, ele não vai conseguir competir com preço, com qualidade, com retenção. Ele vai perder mercado. Vai acabar perdendo o mercado, porque existem outros desejos, outro perfil de cliente que está buscando algo diferente. Perfeito. E aí a gente vai para os outros tipos de contabilidade. Vamos falar do online. O que seria a contabilidade, então, online? Depois a gente fala do digital. A contabilidade online, ela surgiu com a entrada de um grande player, né, no mercado, que entrou realmente para fazer contabilidade online, que seria: você me contrata por um preço bem pequenininho, mas eu também te entrego pouco. O compliance. Eu transmito, entrego o que precisa ser entregue. Menos do que a obrigação do tradicional. Bem menos. Porque o tradicional... Com atendimento limitado. O tradicional, ele ainda está disponível. Para te atender, para tirar dúvida. Para uma consultoria, vamos dizer assim. O online, para ir na sua empresa, isso, fazer uma visita, para te receber, tomar um cafezinho, aquela coisa toda. Isso. O online, não. O online é o compliance no sentido mais estrito que possível. E a distância, né? E totalmente a distância. O atendimento físico. Isso. E que gera também obrigações para o empresário. Porque o empresário ele tem que estar atento, muito mais atento ali ao que está sendo feito. Ele tem que imputar os dados para a contabilidade online. Ele que coloca os dados ali para que a plataforma possa gerar as obrigações e apenas as obrigações. E se a pessoa, o empresário, não coloca... Nem as obrigações são geradas. Então, a gente eu já recebi clientes que vieram desse modelo online, né? E que vieram, né, desse modelo online, que por a falta de emissão de nota fiscal, o cara teve prestação de serviço, recebeu, gerou boleto, mas não emitiu a nota por... imagina, um médico no dia a dia ali trabalhando na operação do negócio, ele atendendo, quem vai lembrar de ficar emitindo nota fiscal? Exemplo, e isso vai acontecer com tantas outras profissões. Muita então, gente. O fato, ele teve recebimento, movimentação no extrato e tal, e por ele estar lá com uma contabilidade online, e ele tinha que imputar esses dados, emitir a nota, imputar os dados no sistema e tal, ele não fez, a geração das obrigações de faturamento foram zeradas, por exemplo, porque ele também não cumpriu. Então tem essa parte que cabe ao empresário, ele tem que ficar atento. Né? Então esse seria o modelo online. E acompanhar. Existem, né, alguns, até amigos nossos, né, que entraram também nessa operação da contabilidade online e que certamente vão entregar um produto melhor do que esses, vamos dizer assim, esses players maiores que estão aí no mercado. Que aconteceu essa situação errada e vai aprendendo também, né, com os erros. Né? E também porque ele opera também nas outras frentes, né? Então ele consegue criar um produto ali de mais qualidade. Né? De melhor qualidade, não simplesmente delargando aí para o cliente fazer aquilo, mas colocando alguém para acompanhar que o cliente realmente fez e ajudando ele a fazer. Talvez essa é uma inovação, um próximo nível aí da contabilidade online, de entender o que não dá para deixar só o cliente ali colocando sem um acompanhamento. Precisa identificar, provavelmente já vai estar também num patamar um pouquinho mais elevado de valor também.
né? Porque não é aquele de 69, um honorário um pouquinho alto, maior, mas com o mesmo viés e a mesma pegada. Porque está acompanhando diretamente o empresário está fazendo a parte dele ou não. E a tecnologia ela vai trazendo essas inovações e o produto certamente vai melhorando. E aí a gente passa para um novo degrau aí, que é a contabilidade digital. Né? Então, a gente da contabilidade digital, que pode-se dizer que é talvez uma inovação da contabilidade online, né, que vem uma pegada um pouco mais acima da contabilidade online. O que seria, então, essa contabilidade digital em relação à online? A gente poderia dizer que ela é grosseiramente falando, uma mescla do que a gente falou até aqui. Isso, do tradicional ela e do traz online, a qualidade ali do dia a dia, né? Mas com a entrega online, com um relacionamento 100% online, atendimento, muitas vezes robotizado ali, mas não no sentido de ser um mau atendimento, mas de facilitar a comunicação e de entregar aquela mensagem para quem realmente tem que receber e tratar. Isso é uma coisa muito positiva da tecnologia e da contabilidade digital. Então você tem entrega feita de maneira eletrônica e online. Né? Muito uso de tecnologia. Muito uso de tecnologia, mas você tem acesso ao contador. Exatamente. Ou ao contador ou à equipe que ele te apresenta como responsável pelo atendimento da sua empresa. Você tem os diversos canais, né? Não só um canal eletrônico por computador, mas você tem um canal também de telefone, de WhatsApp. Mandar mensagem para o departamento fiscal, para o departamento pessoal, de ter a consultoria, de tirar dúvida. Isso é um passo, é um degrau acima, ou alguns, né, degraus acima daquilo que a gente vem falando aqui. Isso, então aí mescla um pouco essas questões, né? E um nível ainda, né, o mais top O topo da pirâmide? O topo da pirâmide, né, da pirâmide aí da contabilidade, é a contabilidade consultiva. Né, que a gente já explicou aqui, né, o que seria a contabilidade consultiva. Mas nessa linha de atuado que a gente veio encorpando aqui, o que seria então a contabilidade consultiva nessa pirâmide que a gente ela seria, que a gente assim, colocou aqui? O máximo de entrega, vamos dizer assim, com uma consultoria personalizada, com uma possibilidade de geração ali de ferramentas mais personalizadas e específicas, ou para aquele nicho de mercado, porque também muitas vezes isso que acontece, você consegue gerar um produto que vai atender todo um nicho. Essa é uma parte também muito interessante, né? Tem contadores que têm se posicionado especificamente para um ou mais segmentos, né, de mercado. E aí certamente vai conseguir gerar uma qualidade muito maior. Porque se você tem uma equipe focada num nicho de mercado, aquela equipe ela vai desenvolver todo o seu conhecimento, o seu potencial em cima de um segmento. Vai gerar um produto muito melhor, que atende aquele nicho. Né? Eu acho interessante essa estratégia, não sou adepto dela totalmente, mas acho muito interessante, né? Quando você encontra esse posicionamento, é um negócio bem legal. E gerar, né, realmente ferramentas, dados, relatórios personalizados e que vão gerar valor na tomada de decisão daquele empresário. Isso, a contabilidade consultiva, ela pode estar ali dentro, né, incrustada em todas as outras 3 áreas que nós falamos. Mas ela também pode ser identificada como uma metodologia de trabalho, um ramo de atuação da contabilidade. Eu só atendo aqui empresa de faturamento X para cima e eu só presto esse tipo de consultoria. Pode ser um posicionamento. Pode ser, não, eu atendo o tradicional, eu atendo o digital e eu aplico a metodologia da contabilidade consultiva para todos os meus clientes. Também pode ser. Pode estabelecer uma escada de produtos, né? Você quer só o compliance, aqui a entrega, o preço é tanto. Você quer uma contabilidade mais consultiva. Esse é um posicionamento que eu acredito que hoje eu me encaixo hoje. Você personaliza, né, o que o cliente deseja. Certamente dá um pouquinho mais de trabalho para você operar. Você tem que ter, desde o comercial ali, você tem que ter toda uma... E às vezes é difícil arredondar isso. Né? Às vezes é difícil arredondar. Mas eu me identifico muito com essa forma de atuar. Eu acho que
você acaba podendo, assim, até para o seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento empresarial, seu desenvolvimento como consultor, como contador, isso é muito interessante. Eu acho que ajuda bastante.